Ei. Bom dia, meus irmãos. Vamos dar início ao culto solene. Mais uma vez temos essa oportunidade maravilhosa da parte de Deus, esse chamado, não é? Não é simplesmente uma oportunidade que o Senhor nos dá, mas é um chamado autoritativo de Deus. Não há uma pessoa neste mundo que tenha naturalmente o direito de se afastar do povo de Deus. Tá? As pessoas fazem isso, não é? Quando nós, seres humanos, fazemos isso, é uma atitude nossa de rebeldia, porque nós somos chamados para adorar a Deus. Ele é o nosso Criador, não é? E Ele criou o mundo em 6 dias, e no 7º Ele santificou justamente para que o povo, a criação, não é? As criaturas, os seres humanos, pudessem se reunir em devoção a Deus, em gratidão, porque Ele nos criou. Então, na verdade, o que fazemos no domingo é obedecer à santa convocação do Senhor Jesus. Tá? Então vamos adorar a Deus. Eu queria convidar os irmãos a estarem de pé neste momento. Salmo 47, versos 1 e 2 nos diz bem assim: Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. É isso que queremos fazer agora, irmãos, cantar ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra. Cantemos então o Salmo 47. Ó povos, batei palmas ao Senhor, com voz jubilante o celebrai. Temido é o Senhor, o Altíssimo, da terra inteira Ele é grande bem. Nações colocou sob os nossos pés, todas as nações Deus nos submeteu. Pra nós a herança Deus escolheu, glória de Jacó, quem Deus amou. Subiu Deus por entre as aclamações, ao som da trombeta o Senhor subiu. Cantai louvores, salmodiai. Sim, cantai louvor, pois ao nosso Rei. Na terra inteira reina o Senhor, com sabedoria salmodiai. Do seu santo trono governa Deus. Ajuntam-se reis de muitas nações, povo do Senhor Deus de Abraão. Brasões lhe pertencem, glorioso é. Assim o Senhor nos chama para a adoração. Portanto, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Podem assentar, meus irmãos. Vamos então, neste momento, orar ao nosso Deus. Oremos. Soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, nós mais uma vez estamos aqui reunidos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo e somos conscientizados por Tua palavra e por Teu chamado gracioso, que não estamos aqui porque nós tomamos a iniciativa da adoração. Nós nem conheceríamos a verdade se o Senhor não tivesse nos revelado a Tua palavra. Nós nem poderíamos estar aqui, Senhor, para reconhecer o Teu favor, a Tua misericórdia e o Teu poder infinito, se não fosse o Senhor nos ter chamado por Tua graça. Tudo que temos, ó Deus, vem de Tuas mãos. Tudo que somos vem de Ti. Por isso, somente a Ti a glória, porque Tu és digno de toda a honra, toda a glória e poder, Senhor.
Nós te louvamos por tua bondade, por tua misericórdia, e suplicamos a ti que nos ajude, que nos abençoe, pois precisamos do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para te adorar, em obediência à tua santa palavra, não por obras de justiça que praticamos, mas por causa do teu favor imerecido, somos chamados para a adoração. E te louvamos por isso. E suplicamos a ti que nos guarde, que nos abençoe, para que possamos te oferecer com gratidão em nosso coração adoração verdadeira, de acordo com a tua santa palavra. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Não é? Graças a Deus. Vamos, meus irmãos, neste momento, fazer a leitura da Santa Lei de nosso Deus, Êxodo capítulo 20, e os irmãos acompanham aí na liturgia mesmo. Êxodo capítulo 20, lerei do verso 1 ao 2, e os irmãos vão continuando e vamos revezando assim. Diz assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias se desceu os céus e a terra, o mar e tudo que nele está. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, Não adulterarás. não furtarás, Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem os seus jumentos, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Essas são as palavras do Senhor nosso Deus, meus irmãos. Sempre temos que ter em nosso coração o entendimento de que Deus continua a nos falar. Nós não podemos jamais, ao lermos a palavra de Deus, a sua lei, imaginar que essa palavra ela tem menos autoridade porque ela é lida por nós do que quando o Senhor falou com o povo lá no Monte Sinai. São as palavras dele, não são nossas palavras. E, portanto, permanecem com a mesma autoridade sobre a nossa vida. Então, assim como o povo do Senhor temeu a Ele naquele dia, nós também devemos temer ao Senhor, de todo o nosso coração, não é? Como Moisés disse ao povo que estava apavorado com medo de morrer, não temais. Mas ele também, ao mesmo tempo, fala que é para o vosso temor que o Senhor falou assim. Ou seja, é para o nosso bem, para que venhamos ser instruídos no caminho do Senhor e realmente venhamos levar uma vida de temor no Senhor, de obediência, não é? Buscando sempre santidade ao Senhor, porque Ele é digno desse nosso esforço. E sabendo que tudo isso é a sua graça. Se nós podemos hoje ouvir a lei do Senhor, não é sendo aplicada à nossa vida, e se somos chamados para uma vida de obediência a Deus, não é porque nós somos capazes de oferecer a Deus algo perfeito. Nós não somos, mas é porque Cristo o fez por nós. Esta é a nossa bênção, a nossa salvação. E, portanto, podemos realmente buscar a lei de Deus, não para tentar ser salvos por meio dela, muito pelo contrário, mas apenas para compreender que é desta forma que nós somos gratos a Deus pela salvação que Ele já nos deu em Jesus Cristo.
Então a lei nos leva a esse entendimento. Nunca ao legalismo, sempre a gratidão pela salvação que já nos foi dada. É assim que o Senhor nos conduz em sua lei. Vamos cantar, irmãos, mais um hino. Dessa vez o hino Aclame ao Senhor. Cantemos então. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Graças a Deus.
Quão maravilhoso é, meus irmãos, podemos cantar essas verdades. Que as promessas do Senhor são incomparáveis para nós. Vamos orar ao Senhor em agradecimento neste momento e pedir ao Senhor que nos abençoe. Que mais uma vez na pregação possamos ouvir a voz de Cristo e sermos instruídos no Senhor. Oremos. Ó Senhor, como é maravilhoso podermos te exaltar e reconhecer que tu és o grande Deus sobre todo o universo. Que toda a tua criação declara o teu nome, a tua glória. Isto é maravilhoso demais para nós, Senhor. É algo incomparável que recebemos por tua graça. Nós ouvimos a tua santa lei e podemos responder em fé cantando ao Senhor, que é digno de toda honra e toda glória. E te louvamos pelo perdão que recebemos em Cristo e pelo Senhor não nos deixar no engano do pecado, imaginando que nós somos bons e que somos justificados porque somos bons. A tua lei nos mostra totalmente o contrário, que somos pecadores miseráveis e que dependemos da tua misericórdia. E o Senhor manifesta a tua misericórdia em nossas vidas, nos trazendo perdão. Obrigado por tua bondade, Senhor. Neste momento iremos ouvir a pregação do Evangelho. E mais uma vez, Senhor, nós suplicamos a Ti que tenha misericórdia de nós para que possamos ser edificados por Tua palavra. Ó Deus, a despeito de nossas limitações, Senhor, de nossas fraquezas, fala o nosso coração. Nos ensina, nos traz boa instrução do Evangelho, a fim de que venhamos aprender a honrar ao Senhor e a sabermos da maravilhosa graça do Senhor em nossas vidas e que isso nos fortaleça. Vem nos exortar, Senhor, como também vem trazer consolação ao nosso coração. Tem misericórdia de nós. Nós suplicamos a Ti. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos então, meus irmãos, ouvir a pregação do Evangelho. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias já em Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4, nós vamos fazer a leitura apenas do verso 1 ao 5. Aliás, vamos ler do verso 1 até o verso 8. Romanos 4, do 1 ao 8. Vai ficar mais completo. Diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem, a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Até aqui, meus irmãos. Esse é o texto, então, da nossa pregação nessa manhã, mas eu ainda vou ler as perguntas e respostas de nosso catecismo, no dia do Senhor 23. Temos 3 perguntas e respostas muito importantes para nós, que falam justamente sobre o assunto da justificação pela fé. Essa, na verdade, é a aplicação que o catecismo nos dá, uma vez que concluímos, não é, aquela breve exposição no credo apostólico. Então a pergunta é, depois de aprendermos tudo isso sobre o que os artigos do credo nos ensinam, tendo uma exposição sobre eles, em que nós somos abençoados assim? Por saber de tudo isso e crer. Aí a pergunta é justamente essa, a pergunta 59. Que proveito há para você que agora crê nisso? Resposta: o proveito é que em Cristo sou justo diante de Deus e herdeiro da vida eterna. A pergunta 60. Como é que você é justo diante de Deus?
Resposta: somente pela verdadeira fé em Jesus Cristo. Embora a minha consciência me acuse de haver pecado gravemente contra os mandamentos de Deus, sem nunca ter obedecido nem sequer um deles, e de ainda ser inclinado a todo mal, Deus, no entanto, sem que houvesse em mim qualquer mérito próprio, somente pela sua graça, imputa-me a perfeita satisfação, justiça e santidade de Cristo. Deus me concede isso como se eu nunca tivesse tido ou cometido pecado algum, e como se eu mesmo tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim, se tão somente eu aceitar esse dom, crendo fielmente com o coração. E a pergunta 61, por que você diz que é justo somente pela fé? Eu digo isso não porque sou agradável a Deus graças ao valor da minha fé, pois somente a satisfação, a justiça e a santidade de Cristo é a minha justiça diante de Deus. É somente pela fé que posso receber e fazer dessa justiça a minha própria justiça. Então são perguntas e respostas, não é, que nos trazem clareza sobre esse assunto tão importante para a igreja, que é a justificação pela fé. Amada congregação do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se eu perguntasse para qualquer um aqui sobre como nós somos salvos, acredito que os irmãos teriam a resposta na ponta da língua. Poderiam falar de maneira clara: nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, o que acabamos de ler aqui no nosso catecismo, e também no próprio texto da palavra de Deus. Outros poderiam dizer: somos salvos pela graça. Ou seja, tudo isso que nós já sabemos que são verdades eternas, pétreas da palavra de Deus, nós podemos dizer a qualquer um. Isso é uma bênção para nós, principalmente como cristãos reformados, realmente damos ênfase às doutrinas da graça. A primeira vez que uma pessoa, de repente, ouve sobre a fé reformada, ela tem, geralmente, primeiro acesso às doutrinas da graça. Talvez entre na internet e veja o debate que existe grande sobre calvinismo e arminianismo, ou seja, termos que definem um debate histórico referente à salvação. Como é que nós somos salvos? É sobre isso que esse debate se refere. E muitas vezes as pessoas têm acesso a doutrinas que chamamos doutrinas da graça, porque dão ênfase à graça de Deus, porque são puramente bíblicas e exaltam a Deus e não ao homem. Isso realmente é uma bênção para nós. Mas ainda eu perguntaria, será que a compreensão de que somos salvos somente pela graça em Jesus Cristo sempre foi comum à cristandade? Isso que nós ouvimos como sendo tão normal em nosso meio, sempre foi algo normal, comum, conhecido por toda a cristandade na história? A resposta é não. Houve um tempo onde essa doutrina foi completamente escondida. Houve um tempo na história da igreja onde aqueles que deveriam pregar essas verdades consoladoras para a cristandade, para os fiéis, a escondiam, a negligenciavam, corrompiam essa verdade, e o resultado é que muitos cristãos na história não foram consolados com as verdades que nós conhecemos hoje, como sendo normais, não é? Na Idade Média, irmãos, a igreja do Ocidente, isto é, a igreja de Roma, havia soterrado essa doutrina, embaixo de muitos entulhos dogmáticos, de muito misticismo. Eles fundamentaram, ao longo dos séculos, a doutrina da igreja, o que deveria trazer consolo e instrução para o povo de Deus. Eles corromperam essas doutrinas buscando bases místicas, buscando as experiências, experiências de padres, de monges, de freiras. Eles buscaram também as interpretações filosóficas da patrística, que acertaram muito. Nós temos que reconhecer isso, acertaram muito. Foram verdadeiros heróis lutando pela fé e para defender a verdade, mas também erraram demais. Eram pecadores como nós. Nós falhamos também. O resultado disso é que a verdadeira doutrina, ela foi escondida. É como se eles tivessem construído sobre, nesse sentido, a doutrina, mas não deixassem a doutrina ser exposta para as pessoas. Como se eles tivessem colocado a doutrina verdadeira numa masmorra, num calabouço, escondida aos olhos do povo de Deus. E o resultado disso é que os cristãos foram levados, irmãos, a confiarem em indulgências, confiarem em sacrifícios determinados pelo clero daquele período. Cristãos se dedicaram, para subir escadarias de joelhos, para fazer procissões a terras santas, para contemplarem relíquias sagradas. Foi um tempo de verdadeira escuridão, onde a instituição que nós chamamos de igreja histórica, que deveria trazer as verdades consoladoras do Evangelho, a escondiam. E tentem imaginar
numa época tão difícil como aquela. Temos dificuldades hoje, mas não tenta imaginar o que é a vida do ser humano sem tecnologia, por exemplo. Tenta imaginar. Imagine se de repente não acontecesse um grande bug aí do milênio e tudo o que você conhece tecnológico se acabasse. Tudo pifasse nesse sentido e fôssemos, ou voltássemos nesse sentido a um tempo passado, basicamente. Sem tecnologia moderna, medicina ia sofrer, tudo. Basicamente, o mundo pararia durante um tempo até se readaptar a um tempo antigo, voltaríamos à Idade Média. Nós dependemos muito das tecnologias para vários benefícios que temos hoje. Agora imagine o que era viver no passado, sem medicina moderna, sem compreensão, sem liberdade religiosa, sem liberdade para cultuar a Deus por consciência, por fé verdadeira. Imagine o que era viver debaixo de governo de reis absolutistas. De doenças que hoje têm cura, que hoje são tratadas e naquele tempo não tinham. Nós temos hoje estamos no término de uma pandemia que apavorou o mundo, mas naquela época, não é? Na Idade Média, o mundo foi acometido por aquilo que foi chamado de peste negra. Uma doença que acabou, varreu metade da Europa. Imagine como que era a vida de cristãos vivendo ali sem receber consolo da igreja. Sem ouvir, não é, daqueles que eram responsáveis pela palavra de Deus, que Deus está no controle, que o Senhor está cuidando de tudo, que há mais do que essa vida, que se o mal vier até nós e perdermos nossa vida neste mundo, ainda assim pertencemos a Cristo, estamos nele. Não era isso que eles ensinavam. O resultado era que muitos cristãos tinham sobre suas costas o dever de serem o melhor possível. Os mais santos, os mais piedosos, de serem bons e justos o suficiente para alcançarem salvação, para serem justificados, porque o entendimento deles era que Deus justificava aquele que já era justo. Isto é, Deus salvava quem era essencialmente bom. Essencialmente bom. Agora imagine o que era para cristãos em uma situação como essa, fraquejando, sofrendo, chorando, questionando a Deus: Senhor, por que isso está acontecendo? Fraquezas nossas, comuns, ouvindo isso de seus líderes. Ora, não chore, não reclame, apenas entenda que você precisa ser o melhor possível. Seja santo, seja puro, seja perfeito. Porque assim, se você for perfeito, você, quem sabe, não será salvo? Não será justificado? Basicamente, irmãos, a esperança do Evangelho foi escondida. Ela estava lá, mas escondida. Nem todos tinham acesso a isso, irmãos. E o que eles tinham como a reflexão sobre Deus era aquela mentalidade de que Deus é um Deus irado, o que é verdade, mas eles falavam sobre a ira de Deus, sobre os terrores, não é, que os pecadores sofreriam no inferno, mas não falavam sobre a graça do Senhor, não apresentavam um Deus bondoso que chama pecadores ao arrependimento e que realmente os perdoa. E aqueles cristãos sofreram muito diante desse jugo terrível. Foi nesse período, meus irmãos, de completa insegurança que a pregação da justificação pela fé ecoou por toda a Europa. A pregação da justificação pela fé trouxe esperança ao mundo que estava em trevas. E então, essa pregação tão libertadora foi tão poderosa que não ficou apenas no conhecido da época Sacro Império Germânico, a atual Alemanha, mas se espalhou para a Suíça, chegando a Zurique, com um outro padre, Ulrico Zwinglio, não é? Se espalhou para a Inglaterra, para os Países Baixos. A Europa recebeu o conhecimento de que Deus salva por meio da fé em Jesus Cristo, de que as obras nunca poderão nos salvar, de que se tentarmos irmos pelo caminho da lei e da obediência, nós vamos perecer no engano, mas que Deus é bondoso e enviou seu Filho para salvar pecadores que não podem fazer nada por si mesmos. E essa pregação se espalhou e as pessoas não puderam mais ficar sob aquele jugo. A fé nessas verdades e a esperança renovada naquele povo, naqueles cristãos, levou muitos a assumirem essa fé, a realmente abraçarem de todo o coração a fé bíblica. E a fé reformada teve sua origem, se espalhou, e muitos cristãos receberam então uma tão maravilhosa esperança que hoje nós podemos falar abertamente. Havia paz para aqueles cristãos que sofriam. E agora aquela esperança da justificação, da salvação pela fé somente, deu força a cristãos que viviam num período tão difícil, não é, a permanecerem fiéis a Cristo.
Isso incomodou, obviamente, o império. Mas essa doutrina foi pregada e foi espalhada, e por isso nós precisamos refletir nessas verdades hoje. Sabe por quê, meus irmãos? Porque, infelizmente, mesmo sabendo do testemunho maravilhoso da libertação que Deus trouxe ao povo pela pregação fiel da palavra de Deus, hoje, mais uma vez, o mal está posto. O esforço dos reformadores e daqueles cristãos para espalhar essa mensagem parece que foi esquecido por boa parte da cristandade de hoje. Nós estamos falando sobre justificação pela fé, mas eu queria passar um dado para os irmãos e dizer abertamente que a maioria dos cristãos de hoje, inclusive protestantes, não só católicos romanos ou ortodoxos, mas também protestantes evangélicos, a maioria, hoje, infelizmente, retrocedeu ao entendimento de que o homem, ele é justificado por obras. De que o homem, de alguma maneira, pode cooperar com sua própria salvação. De que ele consegue obedecer à lei de Deus, de que ele tem capacidade natural para isso, e então ele pode resolver o seu problema. E então o que prevalece hoje no evangelicalismo é justamente o entendimento do sinergismo. Aquela mentalidade, quando falamos de sinergia, de doutrina sinergista, é a doutrina da salvação, que ensina que essa sinergia significa isso: a força de Deus, mais a força do homem, unidas para a salvação do homem. O homem coopera com sua própria salvação. Algo que foi combatido pelos reformadores, pelos reformados na história. A doutrina verdadeira sendo resgatada e, infelizmente, vemos a cristandade evangélica retrocedendo àquela época de escuridão. Onde, mais uma vez, pessoas lutam para fazer coisas que são diferentes culturalmente dos católicos romanos. Mas são esforços sagrados para obter salvação. Há quem acredite hoje, irmãos, infelizmente por ignorância da palavra de Deus, que vir ao culto, por exemplo, é uma maneira de salvação. Nós estamos aqui porque cremos que o Senhor nos salvou. Não é para Ele nos salvar. Nós estamos o adorando em gratidão porque Ele nos salvou. Nós não viemos aqui imaginando que o fato de eu ir ao culto solene significa dizer que Deus me salvará por conta disso. Voltou tudo de novo. As pessoas, hoje, cristãs, infelizmente, participam de campanhas de 7 cartas para Deus, campanhas diversas que são inventadas por esses líderes religiosos, ensinando que elas devem fazer alguma coisa para alcançar o favor de Deus, devem conquistar Deus com suas obras, com seus esforços. E a salvação pela fé, somente em Jesus Cristo, onde fica? Eu posso resumir o sermão dessa manhã no seguinte tema: a glória e a graça de Deus na justificação somente pela fé. Nós vamos aprender sobre essa doutrina que está em nosso catecismo. A primeira parte é uma pergunta, não é? Por que o homem não pode ser salvo por meio das obras? Para quebrar essa mentalidade, eu preciso responder o porquê, então, já que nós pregamos a salvação somente pela fé, por que o homem não pode ser salvo por suas obras? Por que ele não pode cooperar com sua salvação? Em segundo lugar, aprenderemos como então Deus salva o homem. Qual é o processo da redenção, o processo da justificação? E por fim, vamos dar ênfase ao fato de que a glória da salvação só pertence a Deus. Ele não divide isso com ninguém. Ele é o Salvador e ponto final. Temos que realmente dar ênfase a isso. Por que o homem não pode ser salvo por meio das obras? Meus irmãos, o ensino de que o homem é salvo por obras ou por cooperação mútua, não é, ajudando a Deus, está enraizado na Igreja Católica Romana, mas infelizmente também está enraizado no protestantismo evangélico de hoje. A maioria dos cristãos evangélicos, infelizmente, como já tinha dito, eles entendem que há uma cooperação, que há uma ajuda, que o homem pode realmente fazer algo por si mesmo. Que o homem tem ainda todos os dons que Adão tinha no paraíso, que é a mesma coisa, basicamente. Quando não é. Adão tinha liberdade mais do que nós. Adão não foi criado mal. Adão foi criado bom e santo. Mas a nossa realidade no pós-queda é totalmente diferente. Nós já nascemos pecadores e, portanto, inclinados ao mal. Então veja como isso é bastante diferente. Não é? A maioria, então, dos cristãos de hoje acaba reafirmando heresias já vencidas na igreja. Porque o fato é, quando você entende que é possível cooperar com sua própria salvação, é nesse contexto que surge o maior, não é,
digamos assim, a maior razão para a hipocrisia. Pessoas estão imaginando o seguinte, que porque elas têm condições de também se ajudarem, ajudar Deus a salvar a própria vida delas, elas vão se esforçar ao máximo e elas vão criar, infelizmente, essa mentalidade de que nós realmente conseguimos ser bons. Então tem irmãos que são melhores do que outros, tem irmãos que são bem mais santos do que outros, que realmente têm virtude e são merecedores. Não foi assim que os canonizados santos da Igreja Católica Romana foram tratados? Pergunte a um católico romano estudioso e você vai perceber que, na verdade, eles entendem que os santos, que eram homens de Deus no passado, mas eles são mal interpretados pelo próprio catolicismo romano, não é? Eles foram pessoas que alcançaram tanta virtude, mas tanta virtude que transbordaram de virtude. Transbordaram de virtude. Isso é hipocrisia. Pura hipocrisia. Ninguém é tão bom assim. Nós não somos bonzinhos, não. Nós não somos inocentes, coisa nenhuma. Esse é o ponto. Então isso, na verdade, é uma heresia e é justamente amada e defendida por aqueles que mais amam ensinar sobre, por exemplo, o livre-arbítrio. E eu preciso explicar para os irmãos rapidamente por que nós rejeitamos a ideia do livre-arbítrio. Nós não rejeitamos a ideia da liberdade, nós somos livres. Só que a nossa liberdade está condicionada à nossa natureza. Ninguém escolhe o contrário à sua própria natureza. A única pessoa que teve condição de fazer isso, um ser humano comum, foi Adão. Ele podia livremente escolher entre o bem e o mal. Nós já temos o mal desde o nosso nascimento. Como então podemos dizer que temos plena e total liberdade para escolher a Deus, se nossa natureza já é inclinada para o mal? Eu sempre uso o exemplo de crianças para falar sobre isso. Para sempre lembrar os irmãos, rapidamente, é só lembrar, ninguém que seja sadio em sua mente vai ensinar seus bebezinhos a fazer o mal. Nem precisa, eles fazem porque eles querem fazer. É a natureza deles. Eu nunca vi um pai que tenha juízo, né, pegar o seu filho pequenininho, de alguns meses, dar um carrinho na mão dele de ferro e falar bem assim, meta na cabeça do seu coleguinha. Não, mas ele faz isso. E ele toma o carro do coleguinha porque essa é a natureza dele. Mesmo sem condições de processar o que significa isso, já é próprio da natureza do ser humano fazer essas coisas. Nós que somos pais sabemos. Criancinhas pequenas fazem birra e nos fazem de todos muitas vezes. Qualquer pai com experiência sabe que rapidamente uma das primeiras coisas que as criancinhas aprendem é a tentar manipular os pais. Isso é experiência que pais têm. É simples isso aí, irmãos. Eu pergunto então, uma vez que aqueles que defendem a ideia de que nós temos esse pleno livre-arbítrio, ou então que nós temos condições de ajudar Deus, não é, a nos salvar, eu pergunto aos irmãos, nós podemos nos salvar de verdade? Nós podemos, nós conseguimos nesse sentido sequer ajudar a Deus na tarefa da salvação? Será que resta em nós tal capacidade para realizarmos isso? Antes de entender então como a salvação ou a justificação é operada em nós, nós devemos perguntar às Escrituras qual é a nossa situação diante de Deus. E afirma aos irmãos que a doutrina da justificação não é por cooperação para a salvação, que é o sinergismo, é uma heresia. Não é um erro teológico. Não é uma coisinha qualquer. E os irmãos vão entender na pregação por que isso é tão sério. E porque, na verdade, é uma mentira a respeito do Evangelho. E vamos à Escritura. Romanos 3, 10 a 12. Os irmãos conhecem muito bem. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Isto não é... Temos aqui uma declaração divina de nossa situação de pecados e miséria. Não há justo de acordo com a lei de Deus. É o que Paulo está ensinando aqui. Nem mesmo há alguém que por natureza entenda a Deus. Essa é a ênfase de Paulo. E que realmente faça o bem. Veja, nós imaginamos que nós somos bons porque julgamos boas obras sociais, não é? E porque gostamos de fazer comparações uns com os outros. Então eu sou bom quando eu me comparo a um assassino, não é? A um traficante, a um bandido, alguém que está à margem da lei. É muito fácil esse julgamento. O desafio nosso não é nos comparar a outras pessoas daqui, é nos compararmos a Cristo. Olhe para Cristo e perceba, não é? E faça esse julgamento pessoal. Você é bom porque Cristo é bom. E se você for bom também, você tem que ser igual a Ele. Você é igual a Ele? Não, então você não é bom. Isso é muito claro. Por isso Paulo está dizendo, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Então o que nós julgamos como bom,
Deus não aceita como bom. Isso é um ponto claro. Por isso, irmãos, para se apresentar diante de Deus, ele vai dizer, todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis. Esse texto já desbanca o senso de autojustiça que as pessoas têm. Como posso alcançar justiça? Ou como posso realmente me apresentar diante de Deus como alguém justo se eu, por natureza, sou injusto? Não há quem entenda o que ele diz. Não há quem busque a Deus porque as coisas de Deus são espirituais. Citando o próprio apóstolo Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no caso, no capítulo 2, quando ele vai falar sobre o Espírito Santo ali, ele vai dar ênfase a dizer que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não é natural para nós, seres humanos, conhecer a Deus, irmãos. Consequentemente, então, porque não há quem possa compreender a Deus, não há quem busque a Deus por si só. Buscar a Deus é um ato da graça de Deus concedida a nós, e não uma atitude nossa, pessoal, autônoma. Não existe isso. Ou seja, na conclusão de Paulo, para estas coisas, para a busca a Deus, para a busca da verdade, somos todos inúteis. Nem os melhores homens deste mundo, os que são reputados os melhores, os mais inteligentes, os mais dedicados, nenhum deles jamais pôde chegar ao conhecimento da verdade por seus esforços. Nenhum. Não é? E Salomão, ele reforça isso. Alguém podia pensar, isso aí é a doutrina de Paulo. Não existe isso. A palavra de Deus é uma coisa só. Mas para quem ainda pensa assim, Salomão já disse isso. Em Eclesiastes 7, verso 20, ele diz bem assim, na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Olha o que Salomão estava dizendo lá no passado. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Quem é desse jeito? Como alguém poderia então se apresentar sendo justo diante de Deus? Assim, se todos somos pecadores. Nosso Senhor Jesus Cristo nos dá realmente ensino sobre isso. Em Marcos 7, verso 21, que ele diz aos seus discípulos, ele fala bem assim, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições e os homicídios. Percebem, irmãos? O que Cristo está ensinando aqui é que o mal, ele não é uma coisa externa. Ele não vem de fora para o nosso coração. Ele não vem de fora. Ele está dizendo que o mal, ele sai de dentro de nós. Ele está em nossa natureza completamente impregnado. Não dá para olhar para o homem sem olhar para o seu pecado. Inclusive, nós podemos quebrar, não é? Aquela frase, aquele entendimento que muitos dizem, que eu ouvi demais na minha juventude. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Eu perguntaria, como é que se separa o pecador do pecado, se o pecado está enraizado na natureza desse pecador? Isso não separa. O pecado não é uma pessoa. Entende? Deus odeia o pecado. Sim, cadê o pecado? Onde é que está o pecado aqui que eu não estou vendo? Cadê o pecado? Não existe isso. O pecado, ele se manifesta no pecador, na pessoa, no ser humano. Não dá para separar isso. O único que pode fazer essa separação, porque é um milagre isso, é o Senhor. Os irmãos podem lembrar, por exemplo, do Salmo 103. Quando nós, toda a Santa Ceia, eu faço a leitura do Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu nome. E aí é o trecho do Salmo que vai dizer justamente isso. Ele afasta de nós as nossas transgressões. Entende? Tal como o Oriente é distante do Ocidente, o céu distante da terra, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Só quem pode nos separar dessa situação de condenação é o Senhor. Nós não conseguimos fazer isso. Não é? Então, Cristo está dizendo que o pecado está em nós. Nós herdamos isso de Adão, o primeiro homem. Ele usou a sua liberdade e ele escolheu o mal livremente, e agora que ele escolheu o mal estava nele. Seus filhos foram gerados assim, maus. Adão ensinou Caim a odiar seu irmão Abel? Não. Não precisou isso. A natureza má do homem não suporta a justiça. Quando viu seu irmão, que era crente, fiel no Senhor, obedecendo a ele ficou enfurecido. Como é que alguém pode ficar com raiva quando alguém faz uma coisa certa? Qual o sentido disso? Como que alguém pode se escandalizar pelo que é certo? Mas o que nós vemos hoje sempre foi assim, na verdade, desde o começo. Caim se escandalizou, odiou seu irmão, porque ele fez o que era certo. Porque ele obedeceu a Deus.
A obediência incomoda. É como o Cristo nos ensina em João 3 e também em Mateus capítulo 5. Nós somos luz deste mundo. E Ele é a luz que veio ao mundo. E a verdade é que as trevas se incomodam com a luz. Por isso, o que é feito como correto em obediência a Deus, por fé, o mundo não consegue suportar. Não é? Então, o que Deus disse a Adão quando ele caiu, o que foi dito a ele se ele comesse o que era proibido, ele morreria. E de fato ele morreu. Espiritualmente morreu ele e sua esposa. Morreram ele e sua esposa. E não somente isso. Seus filhos nasceram mortos. O mundo é um verdadeiro The Walking Dead. A realidade é essa, irmãos. O mundo é um mundo de zumbis. As pessoas estão vivas biologicamente, intelectualmente, emocionalmente, mas espiritualmente mortas. A prova dessa morte espiritual são as várias religiões que existem em cada cultura. Os conceitos de salvação, de redenção criados pelo homem, tudo isso é uma prova da morte espiritual. Aí, uma vez que a Escritura nos chama de mortos espiritualmente falando, eu pergunto aos irmãos, mortos fazem alguma coisa? Mortos se defendem? Os irmãos já ouviram dizer que em uma situação de crime, onde alguém foi assassinado, essa pessoa, de repente, que participou também do ato criminoso, ela voltou dos mortos, ou estando morta, ela foi até o juiz para se defender, para defender a sua causa e dizer bem assim, não fui eu sou inocente. Um morto faria isso? Não. Por mais que você grite, tente, diga para ele, responda, faça alguma coisa, ele não vai fazer nada, ele está morto. A ideia realmente é essa, mostrar que nós somos assim. São as expressões bíblicas para demonstrarem, para expressarem quem nós somos diante de Deus. Nos achamos bons, muito vivos, mas a verdade é que em nossa natureza nós não buscamos a Deus. O Senhor afirmou isso quando falou ao seu povo no passado, por meio de Moisés, Gênesis 6, verso 5, que o Senhor diz: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Ou seja, o homem, nesse estado de morte, ele não é alguém que está em ascensão. Isso é espiritismo, é budismo. Religiões hindus. O homem não está em evolução espiritual constante e vai chegar ao nirvana, ao estado da perfeição. Não. É totalmente ao contrário. Inclusive, a situação espiritual do homem, ela é tão condizente com a ciência, por exemplo, que você vai observar leis físicas que nos ensinam que tudo está, resumindo e deixando fácil para os irmãos, tudo está em decomposição. É o que nós observamos, não é? Quando alguém morre, qual é a tendência da pessoa? É ficar mais cheirosa e melhorar? Não. A pessoa vai apodrecendo. Assim o homem é. Espiritualmente é o que o Senhor está dizendo aqui. A maldade no coração do homem é crescente. Ele continua ficando pior cada vez mais. E aí basta comparar nossa sociedade de hoje com nossa sociedade há 100 anos atrás. É a mesma coisa? Você acha que é a mesma coisa? Os conceitos de moral, conceitos de família, mudou tudo. Isso é a prova de que nós estamos mortos espiritualmente falando. Não é? E essa morte cheira mal, cada vez mais apodrece. A situação do homem é justamente essa. Não é? Maldade crescente. E o problema ainda, para poder deixar claro por que o homem não pode ser salvo por obras, é que não é uma questão que começa, o homem é uma folha em branco, diz a filosofia. É uma folha em branco e nós podemos preenchê-lo com o que nós quisermos. Ilusão. O homem não é uma folha em branco. Acredite, se você criar seu filho dentro de um mosteiro, vestindo roupas brancas, não é? E não deixando ele ter contato com nada, ele não vai ter contato com tablet, com celular, com internet, com nada, nada. Nunca vai ver um jogo na vida dele. Nada, nada. A vida dele vai ser só, todo dia, ficar de joelho, fazer jejum, até quando aguentar, não é? Depois como para não morrer, miserável, não é? E ficar orando, jejuando, fazendo passeatas até montes para ficar isolado e meditando. Ele vai ser um pecador infeliz do mesmo jeito. Ele não precisa de nada externo, está nele. É o mal no coração do ser humano. E Davi explica isso no Salmo 51, verso 5, dizendo: Eis que em iniquidade fui formado. Mas não só formado, não só nasci em pecado. Eu fui gerado em pecado. Eu fui concebido em pecado. E em pecado me concebeu minha mãe. Olha como isso é sério, como isso é profundo. A partir do momento que há uma vida, ali está um pecador.
para ficar claro para os irmãos, quando uma pessoa é concebida, quando há concepção no útero feminino, quando isso acontece, ali já temos um pecador miserável. Ele não tem forma física ainda, não se desenvolveu, vai começar o processo de desenvolvimento agora, mas ali já é um pecador. Aquela pequena célula tem uma alma, já é um pecador diante de Deus. Davi está dizendo, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Em pecado me concebeu minha mãe. Nós não somos um tipo de vasilha, de receptáculo, nós não somos uma casca e o Senhor nos preenche com as alminhas que Ele tem guardadas no céu. Tem gente que tem essa mentalidade meio maluca, sabe? Que é como se o Senhor tivesse um cabide com um monte de alma pendurada e Ele pegasse, quando alguém fosse nascer, pegasse essa alminha e preenchesse a pessoa. Não. Nós somos isso tudo aqui, corpo e alma, e portanto nós nascemos pecadores já, totalmente contaminados. Diante dessas verdades então, tão claras, como é que podemos dizer que alguém consegue ser aceitável ao Senhor? Como podemos conceber a ideia de que nós conseguimos construir de fato uma torre para chegarmos até Deus? Como? Se já somos pecadores desde o nascimento, desde a concepção. Portanto, irmãos, o dogma da autojustificação, da salvação pelas obras, da cooperação mútua com Deus, do sinergismo romanista e evangélico, representa uma mentira. Isso é uma heresia, não é a verdade do Evangelho. Não é? E essa mentira que foi contada tantas vezes, para muitas pessoas se tornaram verdade. Os indivíduos, eles meio que julgam a doutrina pela lógica somente. Ora, se todo mundo se sente livre e diz bem assim, é claro que eu tenho liberdade total, é claro que eu não sou tão mal assim, então a pessoa toma isso como verdade. Mas peraí, o que a Escritura diz? Não importa o que nós pensamos sobre nós mesmos, o que importa é o que Deus diz. Esta é a verdade, inalterável do Senhor. E temos que confiar no que Ele diz, porque Ele é nosso Criador. Não é? Então eu posso dizer para os irmãos que qualquer religião que o homem invente, não é? Mesmo dentro da cristandade, qualquer conceito religioso que diga que o homem, ele se salva por suas próprias obras, ou ele pode, por suas obras, cooperar com sua salvação e ser bom o suficiente para ser aceitável diante do Senhor, isso é uma heresia. Isso não é a doutrina bíblica. Não é o que o Senhor nos ensina aqui. Ah? Não é. Se alguém pode confiar em si mesmo, de que Cristo serve? Você percebe que no meio evangélico existe muita doutrina do purgatório também do mesmo jeito? O que o purgatório é? O purgatório é aquele dogma daquele lugar imaginário que existe, não é? Na cabeça deles lá, da imaginação deles, em que o indivíduo vai porque ele não é nem tão mal para ir para o inferno e nem tão bom para ir para o céu. Então é o meio termo, é ali que ele vai ser expurgado de seus pecados. Inclusive no século XVI, principalmente, quando você tinha vontade de, diminuir a pena, não é, os anos do purgatório de um parente seu que morreu, tome indulgência para a igreja. Tome moeda de ouro. Tome tudo que eu tenho, para diminuir. Meu pai morreu, minha mãe meu irmão morreu, então, olha, eu não quero que eles passem tantos anos assim, tantos séculos nesse lugar espiritual chamado purgatório. Então eu vou pagar para diminuir a pena deles. Não é? É um tipo de meu purgatório minha vida. Você vai pagar a vida todinha, aquelas parcelas de indulgências, não é? Para tirar o seu ente querido do purgatório. Isso é uma tolice. Se existe um purgatório, por que Cristo morreu? Se há alguma maneira, não é, do homem conseguir ser purificado sem a obra de Cristo, então ele não fez nada de relevante. É o mesmo que dizer que nós conseguimos resolver nosso próprio problema. Entendeu? Deus enviou seu filho em vão. Porque nós conseguimos resolver, nós damos um jeitinho. Não se preocupa não, Senhor, não precisa enviar seu filho não. Por quê? Porque nós vamos criar aqui um purgatório, não é? E vamos expurgar os pecados do povo. Não se preocupe, que vamos demorar um pouquinho. Vai ser um pouquinho atrasado, mas vamos chegar lá. Basicamente é isso. Quando pessoas ensinam, então, que nós somos justificados por obras, isso é uma doutrina do purgatório. Porque eu estou dizendo com isso que eu consigo sem a obra de Cristo. Eu consigo sem a obra de Cristo. Se eu posso confiar em mim mesmo, em minhas obras, do que Cristo me serve? De nada. Se confiarmos numa mentira dessa, irmãos, de verdade, eu falo isso com sinceridade para os irmãos. Quem confia nisso, não se arrepende para confiar somente na obra de Cristo, que nos salva, se perderá eternamente. Porque isso não é fé. Como então o homem é salvo?
O apóstolo Paulo usa uma lógica bem simples para entendermos aqui, no texto de Romanos 4. Ele faz uma analogia da maneira como nós recompensamos quem quer que trabalhe para cada um de nós aqui. Nós temos uma lógica, não é, que é bem funcional, que é a meritocracia. Não é? Meritocracia nada mais é do que o entendimento de que um indivíduo deve merecer, ele deve trabalhar para receber. A meritocracia funciona em tudo aqui na sociedade. Não é? Tem gente que é tão tolo que prefere socialismo. Isso não existe. Na lógica da sociedade, o que funciona é a meritocracia. O indivíduo trabalha e então, por causa do seu trabalho, ele recebe uma recompensa por conta disso, que é o seu salário. Isso é meritocracia. Isso é tão verdadeiro e tão prático que nós ensinamos nossos filhos pela meritocracia também. Não é sadio que pais, por exemplo, ensinem seus filhos, não é? Ou pelo menos nem ensinem seus filhos, porque não é nem ensinar. Basicamente, que eles deem tudo para os seus filhos sem exigir deles responsabilidade. Isso não vai fazer bem ao filho de ninguém. Se um pai cria o filho como um boyzinho, tome celular, tome iPhone, tome computador melhor, tome videogame, PS5, tome tudo que você quiser. E esse pai, não é, essa mãe, eles não se reúnem para estabelecer princípios para aqueles filhos e exigir responsabilidade deles e saber que existe essa questão da recompensa aqui, então essa pessoa vai ser um boizinho arrogante, tolo, que não vai dar valor a nada. Então, a meritocracia ela é necessária nesse sentido, no contexto que nós vivemos aqui. Minha pergunta, então, é: a meritocracia explica tudo? Serve para tudo? Eu posso pensar em uma teologia da meritocracia, do merecimento? Porque eu sei que funciona no nosso contexto social, econômico, é natural isso. Mas espiritualmente é assim que funciona? Paulo vai dizer, verso 1 ao 3, do Romanos 4, vai dizer bem assim: que diríamos, pois, será alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão for justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. E ele vai perguntar agora: pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso, a fé dele, lhe foi imputado como justiça. Ele está citando aqui Gênesis 15, verso 6. Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele escreveu tudo isso para dizer que Abraão, o pai da fé, o pai dos que receberam a lei, não foi justificado por obras, mas pela fé na palavra de Deus. E que Deus lhe imputou como justiça a sua fé. Ou seja, ele não era justo por natureza. Ele não era justo por natureza. Tem gente que lê o Antigo Testamento e pensa bem assim, quando vai ler que Noé era um homem justo, que Abraão era um homem justo, imagina que eles eram essencialmente bons. Não, eles não eram bons. Toda vez que a Escritura fala sobre esses homens que eram justos, o que a Escritura está dizendo ali é que eles foram justificados pela fé, como Abraão. Entende? Eles não eram justos por natureza, eles foram declarados justos por causa da fé. Então é uma imputação da parte de Deus, não é? Fé em Deus. E essa fé foi dada pelo Senhor. Lembremos sempre desse conceito. Na Escritura, nunca o homem vai até Deus. Deus vai até o homem, sempre. Pode parecer chocante, Cristo nos demonstra de maneira muito clara, não é? Muito clara, no Novo Testamento, quando fala sobre a parábola do filho pródigo, o que foi inaceitável para o povo da sua época. Os judeus que estavam ali, misericórdia, tipo, inaceitável. Eu já ouvi até um pastor pregando sobre isso. Isso é inaceitável! Como é que pode você dizer que Deus, nessa figura da parábola do filho pródigo, Deus é quem foi até aquele jovem pecador miserável para abraçá-lo, para colocar um anel em seu dedo? Mas é isso que Cristo está dizendo. É isso que ele está dizendo ali. Que o pai, ao ver o filho de longe, correu para o filho. Não foi o contrário. O pai foi até o filho, o abraçou, colocou sandálias em seus pés, um anel em seu dedo, deu a melhor roupa, matou o bezerro cevado. São as ações de Deus em salvar o homem. E toda a Escritura nos ensina a mesma coisa. Deus foi até Adão, sua esposa, não é? O Senhor foi até Noé, o Senhor foi até Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés, a todos eles. Sempre é o Senhor que vem até nós para nos salvar. Tá? Então, é o Senhor quem nos dá a fé. A fé é um dom de Deus. E uma vez que Ele nos dá essa fé e cremos em Sua palavra, o que Ele está coroando em nós são os Seus próprios dons. De todas as formas, nós somos beneficiados pela graça de Deus. E não porque somos bons, não por nossas obras. Não é? Então, ele faz a comparação, para que venhamos entender. Ele usa um sistema muito lógico aqui. No verso 4 ele vai dizer o quê? Ora,
Olha como Paulo deixa isso muito claro para nós fazermos uma comparação entre meritocracia, em como as coisas funcionam neste mundo, e mostra como é diferente a salvação. Ele vai dizer, ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Isso não é óbvio. Quando alguém trabalha, quando alguém se esforça o mês todinho, o que vai receber no final do mês, lá na folha de pagamento, é graça. Seu patrão, quando te paga o seu salário, ele está te fazendo um favor? Nossa, como meu patrão é bondoso, ele me pagou meu salário. É a graça do meu patrão. Não. Isso não é graça não, você trabalhou, ele te deve. É simples assim. Paulo está usando justamente esse exemplo aqui. Está dizendo assim, olha, todo que trabalha, que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, ou seja, a recompensa que ele recebe não é segundo a graça. Aquilo é merecido. Ele trabalhou para receber aquilo, então é merecido. E do que Paulo está falando aqui? Da justificação pela fé. Ele está mostrando que a maneira como nós somos justificados não pode ser assim. Porque isso aqui é meritório. Se eu trabalho para, então o que eu recebo é merecido. Ok, eu trabalhei, eu recebi. Se a salvação for por obras, segue-se, então nessa lógica de Paulo, que nós merecemos ser salvos. Que nós trabalhamos por nossa própria salvação e Deus nos salvou, porque Deus no fim nos deve. Eu pergunto aos irmãos, Deus nos deve? Pelo que a Escritura ensina, nós é que somos devedores, não o Senhor. Não é? E aí ele vai e quebra tudo isso no verso 5, dizendo bem assim, mas aquele que não pratica, que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Ou seja, a maneira como nós somos justificados e recebemos isso de Deus não é igual à meritocracia que estamos acostumados. Não é segundo essa lógica natural para nós. É de uma maneira totalmente diferente. Nós não fazemos, nós não merecemos, nós não trabalhamos, não temos condições de oferecer nada a Deus. Estamos diante dele de mãos vazias, completamente vazias. E então cremos em sua palavra e ele imputa essa fé que ele mesmo nos deu como justiça. Nos justificando então. A lógica é muito clara aqui, irmãos. Não é? Todos os que são chamados de justos então, na Escritura, hoje, são justos porque Deus imputou justiça a eles por meio da fé. Ou seja, Deus creditou justiça. Deus contou como justiça. Foi isso que ele fez. E para ficar claro isso, Paulo mesmo ensina na sua carta a Tito, capítulo 3, versos 3 a 8. Ouçam com atenção. Tito 3, do 3 a 8. Ouçam com atenção. Porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Então, verso 3 é a descrição que nós já conhecemos de nossa natureza má. Tá? Combina muito com Romanos 3 isso aqui. Aí, verso 4. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens. Então, nossa vida era assim, esse curso de morte. Mas quando Deus manifestou a sua misericórdia, é um marco, é a mudança na história da nossa vida. Não é? Verso 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Não tem nada a ver com obras que tentamos fazer. É o que ele diz. Mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras, essas quais são boas e proveitosas aos homens. Percebe até o que Paulo está ensinando aqui sobre para que servem as obras nessa vida de fé? É mais ou menos assim, entenda como um limiar, como um ponto divisório. Aquele que é sinergista e crê na justificação por suas obras, imagina que aqui está, tá bom? O ponto central. Ele trabalha, ele obedece para alcançar a salvação. O que Paulo está ensinando é totalmente ao contrário. Ele nos salva e então, em gratidão, fazemos boas obras. Totalmente diferente. A fé salvadora, essa que nos justifica, ela nos leva às boas obras. Nós não
Nós não trabalhamos para sermos salvos. Quem de nós, e a lógica é essa, uma vez que nós não fizemos nada e Ele nos salvou por sua graça, imagine, se isso não geraria, por sua misericórdia mesmo, gratidão em nosso coração. Senhor, o que eu fiz? Nada. Eu nunca quis o Senhor. Eu posso lembrar de antes, não é? Antes de conhecer o Evangelho, como que minha vida era. Como que eu pensava, como que eu entendia. Eu não me importava com Deus, com sua palavra, com a igreja. Para mim era tudo uma baboseira. Ele, quando veio até mim, mudou todo o conceito da minha vida. Todo o conceito da minha vida. E eu não fiz nenhum esforço para isso. Como é que eu não posso ser grato, então, a partir de uma situação como essa? É isso que está ensinando aqui. Nossa obediência ou as boas obras, na verdade, são gratidão. Pelo que Ele fez por nós. Imagine, então, como esta doutrina não trouxe paz àqueles irmãos que vieram antes de nós. Como isso não foi libertador, irmãos? Você passa a vida toda, séculos a fio de desenvolvimento cristão, aprendendo o que você tem que fazer para ser salvo. E de repente pessoas começam a pregar a verdade de que não, se nós cremos em Jesus Cristo, mesmo sendo pecadores miseráveis, Ele nos justifica, nos salva, nos dá uma nova vida. Como isso não foi libertador para aquelas pessoas? Em Romanos 5, versos 1 a 2, ele fala: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É a paz que recebemos no Senhor. A paz que excede todo entendimento. Que faz com que, agora que creio em Jesus Cristo, possa confiar que Ele me deu alívio. Que aquela terrível condenação que acontecerá não está sobre mim. Porque eu creio nele. De todo o meu coração. Por fim, vamos para essa última parte, onde aprenderemos ainda com mais ênfase que a glória de tudo isso só pertence a Ele. O texto de Efésios 2 e 8 e 9 são os textos talvez mais conhecidos entre os evangélicos, mais citados. Todo mundo está na ponta da língua. Efésios 2 e 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, não de Deus. Né? Há um monte de cristãos falando isso, dizendo isso. E até citam o verso 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas parece que as pessoas citam isso e não entendem essas palavras. Não entendem essas palavras. Porque o que Paulo está declarando aqui de maneira muito clara, e essa é a ênfase, é que por que é que nós somos salvos somente pela graça, pela fé? Por que somos justificados somente pela fé em Deus, em Cristo? E isso realmente é salvação para nossas vidas. E por que isso não depende de nossas obras? Porque toda a glória disso tem que pertencer ao Senhor. Ele é o Salvador. O justificador é Ele. Tá? Nós precisamos ler essas palavras e ouvi-las com seriedade e entender que Deus é quem é aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Tudo o que é real neste mundo, nós temos que dar glória a Ele somente. Não dá para olhar para o ser humano e dizer, você também tem glória na salvação. Não, toda a glória pertence ao Senhor, por isso que Ele fez tudo. Tá? Na cruz, no dia da crucificação, os ladrões que estavam ao lado de Cristo não estavam ali para pagar, nesse sentido, pelos seus próprios pecados contra Deus. Eles cometeram crimes e eram punidos pelos seus crimes. Mas eles não estavam ali para resolver o seu próprio problema. Aquilo era que a justiça dos homens exigia. Quem estava ali por eles também, no caso por aquele que creu, era o próprio Senhor Jesus Cristo. Somente Ele foi até a cruz para morrer por pecadores. Ninguém jamais morreu neste mundo, não é? Além de Cristo, pelos pecados dos outros. Só Ele fez isso. Só Ele, porque agora só pertence a Ele pela salvação. No fim, então, meus irmãos, podemos perguntar, por que é que então as pessoas insistem tanto em dizer que nós somos responsáveis, nós é quem alcançamos salvação por nossas obras também, nós cooperamos, tem que ter alguma coisinha nossa. Por que as pessoas insistem com isso? Porque no fim, por nossa natureza, nós não conseguimos suportar a ideia de que alguém faça tudo por nós. Repara que isso é tão comum. Observe seus filhos pequenos. Criança é um exemplo maravilhoso para poder usar nesse sentido. Tanto de coisas boas como de coisas ruins também. Né? Já do início. Observe seus filhos pequenos. No começo, você faz tudo por ele. Você pega na mãozinha, faz tudo. Mas passa um pouquinho
ele quer colocar a mãozinha dele lá. Ele quer pegar com a sua própria mão. E você vai tentar tirar e ele quer fazer aquilo. Ele tem necessidade de dizer que, não, eu fiz, eu posso, eu quero. É mais ou menos assim. E nós crescemos e continuamos desse jeito. Nós queremos ter participação naquilo. Para nós é muito constrangedor quando alguém do nada nos beneficia. O conceito de graça para nós é um choque, na verdade. Porque geralmente quando você faz alguma coisa para alguém, você entende isso como algo, como posso dizer, você faz, mas já esperando alguma coisa em troca. Entende? Não é nada altruísta, nada que você faça de coração sem esperar algo em troca. Você quer alguma coisa. Então, quando alguém faz algo de bom para você, a pessoa naturalmente fica constrangido, tipo assim, eita, mas eu tenho dificuldade de receber aquele presente porque eu não tenho nada para dar em troca. Você fica mal. Qualquer um de nós é assim. Nossa natureza é desse jeito mesmo. Quando pensamos em algo que nos é dado, que foi feito por nós, sem a nossa participação, sem termos feito nada para receber aquilo, nos constrangemos. E a humanidade não aceita isso de jeito nenhum. Por isso, tantas religiões, por mais que mudem a sua forma externa, todavia a essência é a mesma. Nós temos que fazer para ser salvos. Porque o homem não consegue aceitar a ideia de que toda a glória só pertence a Deus. Não. Toda a glória só pertence a Deus. Não. O homem não quer isso. Não é? Nós queremos chegar no final e dizer, somos piedosos. Cristo fez a parte dele e eu também fiz a minha. É por isso que eu estou aqui. É isso que o ser humano quer. Sabe? Dizer que ele fez alguma coisa também. E o que o texto está dizendo para nós é que toda a glória disso só pertence a Cristo. Sinto muito, mas não vem de obras para que ninguém se glorie. Não é para ninguém se gloriar mesmo. É para ficarmos humilhados diante dele, gratos, porque tudo ele fez por nós. Eu cito para os irmãos, e isso é realmente muito importante, irmãos, para os irmãos entenderem que essa luta contra a heresia vem de tempo. Século XVII, no terceiro de nossos documentos, que são os cânones de Dort, tá? Eu vou mostrar para os irmãos aqui uma heresia arminiana. Os irmãos vão ver agora uma heresia arminiana. E vão perceber como o arminianismo, não é? Ou seja, aqueles remonstrantes que foram contra essa doutrina, o que eles ensinavam era danoso para a igreja. Vocês vão entender agora, eu vou ler. No capítulo 2 dos cânones de Dort, na seção de rejeição dos erros, ou das heresias no caso, na heresia 3, ouçam com atenção aqui. Olha o que eles escreveram contra a verdadeira fé. Por sua satisfação ao Pai, Cristo não mereceu para ninguém a salvação segura, nem a fé pela qual essa satisfação para a salvação é efetivamente aplicada. Ouçam o absurdo que os arminianos disseram no século XVII. Olha o que eles estão dizendo, olha. Por sua satisfação ao Pai, Cristo não mereceu para ninguém a salvação segura, nem a fé pela qual essa satisfação para a salvação é efetivamente aplicada. Ele não mereceu nada por nós. Ele obteve apenas para o Pai a possibilidade ou a vontade perfeita para tratar de novo com o homem e para prescrever novas condições conforme sua vontade. Olha a ênfase. Depende, entretanto, da livre vontade do homem para preencher estas condições. Portanto, poderia acontecer que ninguém ou todos os homens preenchessem tais condições. Isso é arminianismo. Foi o que eles disseram lá no Sínodo de Dort. Em outras palavras, não é? O que eles falaram, na verdade, negou a obra de Cristo. Cristo não mereceu para nós salvação, justificação. O que ele fez na teologia deles foi apenas abrir a possibilidade, tornar a coisa universalista e dizer que os homens tinham condições de preencher os requisitos exigidos por Deus. Ou seja, eles estavam dizendo que no fim, Cristo não nos salvou. É isso que ele está dizendo aqui. Cristo não nos salvou. Não é? E que nós temos condições de preenchermos os requisitos exigidos por Deus. Isto é, nós conseguimos por meio das obras. É o que eles estão dizendo aqui. Não é? Mas qual foi a resposta de nós reformados naquele período? Dos reformados. Refutação da heresia. Aqueles que ensinam esta heresia desprezam a morte de Cristo. É disso que se trata, irmãos. Desprezam a morte de Cristo.
e não reconhecem de maneira nenhuma o seu mais importante resultado e benefício. Eles evocam do inferno a heresia pelagiana. E para ficar claro que isso é puramente bíblico, Cristo diz em João 3, versos 35 e 36, ouçam o que o Senhor diz: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. É a palavra de Deus. Os reformados, no século XVII, defenderam a verdade, a sã doutrina. Quem está negando que a obra de Cristo ele fez para salvar de verdade, e que ele de fato salva pecadores por meio da fé, justifica esses pecadores, está negando a efetividade da sua obra. Se é assim, ele não é um salvador de verdade, porque ele não salvou. Isso é heresia. Isso foi heresia no quarto século da igreja, isso foi heresia no século XVII, isso é heresia hoje. Hoje. Tá? Eu quero então chegar à conclusão, citando Romanos 3, versos 21 a 24. Ouçam com atenção. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por meio da fé em Jesus Cristo. Não é? Que descanso para nossas almas. Olhar para Cristo e poder crer nele, sabendo que ele é real e suficiente Salvador, que não depende de nós, nunca foi sobre nós, mas sobre ele. Meus irmãos, nada fizemos para termos esse descanso. Nada fizemos para termos paz com Deus, mas temos. Não fizemos nada, mas temos. Nos versos 6 a 8 de Romanos 4, continuando o texto que nós estamos pregando, assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. A nossa justificação é pela fé somente. Nosso catecismo deixou isso muito claro. Na pergunta e resposta 60, irmãos, isso é muito claro. Como é que você é justo diante de Deus? A resposta: somente pela verdadeira fé em Jesus Cristo. E aí vamos admitir a nossa realidade. Embora a minha consciência me acuse de haver pecado gravemente contra todos os mandamentos de Deus, sem jamais haver obedecido a todos eles, e de ainda ser inclinado para todo o mal, ou seja, estamos admitindo que nós cremos que somos justificados pela fé, ainda que nossa consciência nos acuse, porque nós pecamos e sabemos que pecamos. E reconhecemos que há mal em nós, há uma tendência ruim em nós ainda, tá? Deus, no entanto, sem que houvesse nada em mim, nenhum mérito próprio, somente pela sua graça, ele imputa-me a perfeita satisfação, justiça e santidade de Cristo. Se tão somente é a fé, aceitar esse dom, crendo fielmente com o coração, ele me concede isso, como se eu jamais tivesse tido ou cometido nenhum pecado, e como se eu mesmo tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Pela fé em Jesus Cristo. É assim que nós somos justificados. Deus, ele imputa a nós a justiça de Cristo. De que maneira, irmãos? Com o que Paulo fala em Gálatas 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a justificação pela fé é a doutrina que nos ensina que Deus nos declara justos, porque sendo nós agora membros do corpo de Cristo, crendo nele, ele nos trata como se nós estivéssemos na cruz com o Senhor Jesus Cristo. Como se lá na cruz, nós como membros de Cristo, estivéssemos cumprindo toda a sua lei, sendo que nós nunca fizemos nada. É assim que ele nos declara. Justos, por meio da fé. Por isso, para nós, pecadores miseráveis, temos acesso a essa mensagem, não é? De que Deus salva por meio da fé no seu Filho. É libertador. Nos traz paz e segurança. É como ouvir, e aqui eu concluo, as palavras de Cristo, dita àqueles pecadores. Para nós é ouvir isso.
quando ele fala em Mateus 11, versos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo que ele nos dá é esse, porque o nosso fardo ele colocou sobre os seus ombros. Essa é a doutrina da justificação pela fé. Portanto, glória a Deus pela salvação em Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Vamos cantar então o salmo. Aliás, salmo não, Castelo Forte, Castelo Forte. Tanto salmo na cabeça que pensando em salmo que vamos cantar o salmo. Castelo Forte, vamos cantar esse hino então. Cantemos. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transagudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel, astuto e muito rebel, igual ao ar na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam assustar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa, se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Amém, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Esse hino já nos ensina tanto sobre o que nós ouvimos hoje na pregação. Não é? Nós temos Cristo por defesa. O homem não pode fazer nada por si mesmo. Mas essa é a nossa garantia no Senhor Jesus Cristo. Então oremos ao Senhor. Oremos.
Bendito Senhor, quão maravilhoso é ouvir a pregação do Evangelho e sermos fortalecidos no entendimento da verdade e recebemos do Senhor todo o consolo necessário para as nossas vidas. De fato, Tu és nosso castelo forte, é o nosso refúgio, é a nossa segurança neste mundo, pois enviastes Teu Filho a nós, não para abrir a oportunidade, nos dar a possibilidade de salvação com nossas próprias obras, mas o Senhor o enviou para que de fato salvasse pecadores, que somos nós, pecadores miseráveis que nada podem fazer por si mesmos, mas que estão seguros na obra de Jesus Cristo. Podemos então crer de todo o nosso coração naquilo que Teu Filho realizou por nós na cruz do Calvário, em Sua ressurreição para a nossa justiça. Ou seja, ó Deus, estamos realmente consolados, tranquilos, podemos seguir nossas vidas cristãs, confiando no Senhor, esperando a volta de Jesus Cristo e tendo a certeza de que nada nos separará deste amor, de que ninguém pode nos tomar essa bênção tão incomparável que o Senhor nos deu. Por isso, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Obrigado por Tua vontade em nos falar por Tua palavra. Obrigado por cada irmão aqui presente. Abençoa-nos, Senhor. Fortalece os irmãos que não puderam vir, não puderam estar aqui. O Senhor conhece as motivações e os problemas. Pedimos que os abençoe. Não somente estes, mas cada irmão que estiver passando por dificuldades. Sejam dificuldades externas ou internas, na luta contra o pecado. Ó Deus, tenha misericórdia dos Seus filhos. Nos ajude para que eles possam também te ver como um castelo forte e possam descansar somente na obra do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor nos salve pela fé. Muito obrigado por tudo. Continua a nos guardar durante todo o dia para que possamos logo mais à noite, em obediência ao Teu santo chamado, nos reunirmos mais uma vez para a adoração. E realmente te adorarmos em espírito e em verdade, com alegria verdadeira, por gratidão, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém. Graças a Deus. Que maravilha do Senhor. Vamos cantar ainda o Salmo de número 70. Brazate, ó Deus, em me livrar. Cantemos em nome. Brazate, ó Deus, em me livrar. Ser pressuroso em me acudir. Tenha vergonha e confusão que em minha vida quer tirar. Envergonhado pode atrás quem se comprar do meu sofrer. Vergonhas faça recuar, pois eles zombam do meu mal. Quem te procura, o Senhor, fogo e júbilo sempre em ti. Magnificado seja Deus, diga quem ama a salvação, necessidade, pois sou. Ó Deus, te apresse em me valer, amparo meu libertador, não te detenhas, ó Senhor. Graças a Deus. Vamos fazer então neste momento a oração Pai Nosso. Faça acompanhar aí pela liturgia. Temos aqui. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada
nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé para concluirmos o culto desta manhã. Assim o Senhor despede o seu povo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Cantemos então, meus irmãos, esse último hino, Glória ao Salvador. Os irmãos conhecem esse hino? Então, estou já cantando um hino. Tá? Chega da cruz do bom Salvador.